Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Espero que vocês estejam todos bem e de boa saúde. No livro dos Salmos, há 3 salmos que são conhecidos como os Salmos de Aleluia. São os Salmos 111, 112 e 113. Começam com a palavra Aleluia. Se virarem a isso, faz favor. Nesses salmos começam com a palavra Aleluia. E no Salmo 111 diz umas coisas aqui muito interessantes. Estes salmos, como devem saber, são o que eles chamam salmos acrósticos, isto é que cada versículo começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico. E no primeiro o versículo diz aqui assim no Salmo 111: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na Assembleia. O que ele está a dizer é que, sinceramente, completamente do coração, dá graças a Deus perante a companhia, a congregação, perante a igreja, perante os outros irmãos, dá graças a Deus. E depois no versículo 2 diz assim: Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Grande são as obras do Senhor. Como diz, por exemplo, na Bíblia da Linguagem 2, diz assim: como são maravilhosas as coisas que Ele faz. Como são maravilhosas as coisas que Deus faz. Grandes são as obras de Deus. E por isso diz, aleluia, glória a Deus pelo que Ele faz. E depois continua, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Isto é, as obras do Senhor são consideradas, são analisadas, são vistas com muito cuidado, são estudadas naqueles que se alegram com essas obras. Na Bíblia da Linguagem 2 diz assim, todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las, querem aprender, querem estudar mais acerca das coisas maravilhosas que Deus faz. E por isso, precisamos de estudar a Bíblia. Precisamos de estudar a Bíblia para entendermos melhor as maravilhosas obras de Deus. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Por isso hoje, queridos irmãos, queremos olhar à palavra de Deus, porque diz assim, todos que se alegram por causa das maravilhosas coisas que Deus faz, querem entender o que Deus faz e o que Deus está a fazer. E por isso precisamos estudar a palavra de Deus, a palavra da vida. Precisamos de olhar estas palavras da Bíblia e fazer as palavras da Bíblia como parte da nossa vida, como parte de nós. Para quê? Para que nós possamos vir a ser como Cristo é. Queridos irmãos, quanto mais nós vimos a ser como Cristo é, de mais nós estamos a crescer na verdade, pois, ao fim de contas, a estatura de Cristo, virmos a ser como Cristo é o nosso golo, é a nossa meta, é o nosso objetivo final. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Mas quem é Jesus Cristo? Sabemos quem é Jesus Cristo? Sabemos o significado do Cordeiro de Deus? Nós, está claro, podemos vir a saber isso, porque a Bíblia nos revela. E isso é parte das coisas maravilhosas que Deus está a fazer por nós. Mas a maioria das pessoas não entendem este maravilhoso entendimento de quem é Cristo e o que Deus está a fazer por nós. Por isso, o meu tema hoje é olhar um pouco mais
a este princípio de que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. O que isso quer significar? Entendemos isso de uma maneira mais profunda. Entendemos isso. Vejamos, começando aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16, Jesus perguntou: quem é que vocês julgam que eu sou? Mateus capítulo 16, versículo 13. 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem é que as pessoas dizem que eu sou? Estava a perguntar Jesus. E eles responderam: bem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vê-se aqui que eles não entendiam quem era Jesus Cristo. Não entendiam o sacrifício do Cordeiro de Deus, porque não sabiam quem era Cristo. Vejam também aqui em João capítulo 7. Em João capítulo 7. Em João capítulo 7 vemos não só o povo não sabia quem era Jesus Cristo, mas até aqueles da sua própria família não entendiam quem ele era. Os seus próprios irmãos. Vejam aqui em João capítulo 7, versículo 5. Pois diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem os seus irmãos que tinham vivido desde pequeninos, desde crianças, com Jesus, não sabiam quem ele era. Queridos irmãos, eles não entendiam o propósito da vinda de Cristo. Não entendiam o plano de Deus. Eles viviam com ele, mas passou-lhes pela mente acima e não entenderam o significado. Um bocadinho mais adiante, no versículo 11, diz assim: ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. Uns diziam: ele é uma boa pessoa. E outros dizem: não, antes engana o povo. Não, ele não é bom, ele está a enganar o povo. Vê-se aqui que os judeus, as multidões do povo, não entendiam quem Jesus Cristo era. Vejam até no versículo 20. Diz assim: respondeu a multidão: tens demónio. Até achavam que ele estava possessado por Satanás, que tinha um demónio. E por isso não acreditavam que ele era o Messias, que era o Cristo, o Messias. Vejam, por exemplo, no versículo 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de facto o Cristo? Conhecem as autoridades que ele é Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Não entendiam quem ele era. Diziam: dizem que é Cristo, mas não é. Nem as autoridades entendiam, nem eles entendiam. Ele é simplesmente uma pessoa como de nós, uma outra pessoa. Não há nada sobrenatural acerca dele. E eles não entendiam quem era Cristo. E, queridos irmãos, é igualmente a situação
em que a maioria do mundo se encontra hoje em dia. Não entendem quem é Jesus Cristo. Não entendem quem é Jesus Cristo. E nós podemos estar na mesma posição. Nós podemos, also, estar numa situação em que não entendemos quem é Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo é? Que tipo de pessoa ele é? Que tipo de pessoa ele é para com você? Você tem um relacionamento com Jesus Cristo? Você conhece Jesus Cristo e tem um relacionamento com Ele? Através da Bíblia. Vê-se que Ele é o Criador. Vê-se que Ele é o profeta. Vê-se que Ele é um rei. E há muitas descrições acerca de Jesus Cristo. Mas, no entanto, hoje, eu quero falar acerca de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Vejam comigo uma declaração intrigante acerca de Jesus Cristo que Paulo fez. Vejam comigo esta declaração muito intrigante em Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4. E diz assim: porque o fim da lei é Cristo. O que é que isso quer dizer? Porque o fim da lei é Cristo. O que é que as pessoas dizem que quer dizer? Cristo é o fim da lei. E por isso já não precisamos da lei. Já não precisamos de obedecer às leis de Deus. Mas é isso o que Paulo está a dizer aqui? A palavra fim, em grego, é telos, que significa o fim para o qual todas as coisas se relacionam. O objetivo, a finalidade, a linha final, a meta. Por isso, o que está a dizer aqui é que Jesus Cristo é a meta, é o objetivo, o propósito da lei. A lei aponta para Jesus Cristo como o exemplo, o exemplar que obedeceu à lei que a vida dele representa, a lei perfeitamente, a lei de amor e carinho. Jesus Cristo é o que nós devemos de desejar de vir a ser. É o que nós devemos ter a característica, uma ambição de vir a ser como Cristo é. Jesus Cristo é o propósito para nós. Nos dá a finalidade, o fim, a meta do que nós devemos vir a ser. A meta, a finalidade, a linha final do que nós devemos de vir a ser através da aplicação da lei de amor. Jesus Cristo é o propósito da Bíblia. A Bíblia toda aponta para nós virmos a ser como Cristo é. Nos ensina como vir a ser como Cristo. E por isso, quando nós reconhecemos quem Cristo é, então nós começamos a entender o propósito da vida. Queridos irmãos, quando nós reconhecemos quem Cristo é, nós chegamos à conclusão de que eu, por mim próprio, não posso cumprir a lei com minha própria habilitação. Se eu vou fazer alguma coisa de valor espiritual, isso só pode
ser feito através de Jesus Cristo, com a ajuda dele. É impossível para mim e para você, para virmos a ser justos pelas nossas forças de nós próprios. A lei não pode fazer você, nem pode fazer a mim, pessoas justas. A lei simplesmente aponta para o que é certo e para o que é o errado. A lei nos diz o que é o pecado, mas a lei não nos faz justos. E, por isso, a salvação é um ponto principal desse objetivo, desse golo, dessa meta. Isso é o que é tudo. O que é importante é a salvação, que é esta meta, que o fim, a finalidade, é para virmos a ser como Cristo é. Paulo pôs isso de maneiras diferentes. Por exemplo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 1, ele disse: tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Tem o mesmo sentimento, a mesma maneira, a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar que Cristo teve. Por exemplo, em Gálatas 3, versículo 24, Paulo disse: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei nos ajudou como um aio, como uma ajuda, como um guia para nos apontar a Cristo, porque Cristo é o fim, é a finalidade. E Jesus Cristo exemplificou-nos o que precisamos de fazer para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Paulo descreveu isto de outra maneira em Efésios 4:13, quando disse: precisamos para que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é o que nós devemos de chegar. Isso é a meta. Isso é a finalidade para chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Queridos irmãos, se você quer crescer na vida cristã, o que é que você precisa de fazer? Você precisa de estudar a vida de Jesus Cristo. E como ele viveu, e como ele fez coisas, e como ele se conduziu. Por quê? Para nós, digamos assim, copiarmos, emularmos, tentarmos a vir a ser melhores pessoas, como Cristo foi e é. Precisamos de estudar quem é Jesus Cristo, pois ele foi Deus na carne. Foi o Logos que se fez carne. Foi o homem que se conduziu, uma vez que se fez carne. Foi o homem que se conduziu de uma maneira perfeita. Vejam, até Deus, o Pai, chamou a Jesus Cristo como Deus. Vejam em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e 9. Hebreus 1, versículo 8 e 9. Diz assim: mas acerca do Filho, isto é o Pai disse: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, que é Jesus Cristo, o teu Deus, que é o Pai, te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Até o Pai
chamou a Jesus Cristo Deus. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Acerca do Filho, disse: o teu trono, ó Deus. E por isso, vemos aqui que Jesus Cristo foi Deus na carne. Por isso é que em Mateus capítulo 1, versículo 23, está a falar que Jesus Cristo, quando o anjo disse a Maria que ia ter um bebé, e o nome dele seria Jesus Cristo, e vão chamar a ele Emanuel, isto é, Deus conosco. Jesus Cristo é Emanuel, isto é Deus conosco. Jesus Cristo é Deus conosco. E por isso, ele é o padrão para você e para eu vivermos de acordo com esse padrão. Ele é o nosso padrão. E por isso, você estudou a vida de Jesus? Você está a estudar isso? Algumas pessoas dizem: não, isso é protestante, é evangélico. Queridos irmãos, estudar quem é Cristo é bíblico. É bíblico. Queridos irmãos, nós temos que nos tornar como Ele é. Isso é que é o propósito da nossa vida. De aprendermos a nos mudar, a sermos pessoas diferentes, para virmos a ser como Cristo é. Queridos irmãos, o que é o Evangelho de Jesus Cristo e o Evangelho do Reino de Deus? O Evangelho pode-se dizer que é a soma total da mensagem, da vida, das obras, do exemplo, das promessas de Jesus Cristo, para que nós venhamos a ser como Ele é, para virmos a ser um membro da família de Deus, como um filho e filha de Deus, como Ele é o Filho de Deus, para sermos um membro do reino de Deus, para reinarmos e governarmos com Ele, para sermos um rei debaixo do Rei dos Reis e para sermos um Senhor debaixo do Senhor dos Senhores, para sermos o discípulo dele, ou um discípulo dele, para aprendermos dele. O Evangelho, em outras palavras, é a soma total da mensagem, da vida, das obras, do exemplo e das promessas de Jesus Cristo. E por isso, queridos irmãos, como é que podemos vencer as dificuldades na vida? Podemos vencer as dificuldades da vida aprendendo de Jesus Cristo como Ele venceu as dificuldades da vida. Por isso precisamos estudar Cristo. É dele que temos que aprender. Ele é o modelo. Ele é a finalidade. Ele é a meta, o golo. Como é que ele qualificou para vencer a Satanás? Como é que ele venceu esta luta que teve até ao ponto da morte e de ser sacrificado? Ele, queridos irmãos, é o primeiro que veio a ser gerado e o primeiro filho de Deus que se tornou filho do homem, que se tornou filho de Deus. Nós devemos de o seguir e por isso precisamos de estudar a Cristo. Ele é a cabeça da igreja. O que é que podemos aprender dele como os discípulos dele? Ele é o nosso sumo sacerdote. O que podemos entender entre o relacionamento de Jesus Cristo e da função de sumo sacerdote.
Queridos irmãos, é importante que nós mantenhamos Cristo na parte principal, focal da nossa mente, dos nossos pensamentos. Esse tem que ser a nossa meta, o nosso golo, o nosso objetivo. Por isso é que Paulo disse em Filipenses 2, versículo 1, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a chave para nós vencermos na nossa luta, para nós crescermos, para nós sermos salvos. Vejamos aqui outro exemplo que Jesus Cristo deu em Lucas, capítulo 8, versículo 10. Lucas, capítulo 8, versículo 10. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Queridos irmãos, a maioria do povo, das pessoas, não entendiam o que Jesus Cristo estava a dizer. Não entendiam as parábolas. Nunca entenderam quem era Jesus Cristo e qual era a missão de Jesus Cristo. O que é que ele estava a fazer? O que é que era ele num todo? Não entenderam isso. As igrejas hoje em dia podem falar acerca de Jesus, Senhor, Senhor, mas não entendem o significado da profundeza de quem Jesus Cristo é. E queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Porque nós, mesmo que sejamos membros da Igreja de Deus, se não temos cuidado, se não tomamos atenção a isto, se não estudamos quem Jesus Cristo é, vamos perder esse entendimento também. Vamos falhar, não vamos nos aperceber desse entendimento. E por isso é importante que nós estudemos e que pomos em prática o que aprendemos dos ensinamentos de Jesus Cristo como os seus verdadeiros discípulos. Isso é o que ele disse em Mateus 28. Fazei discípulos e ensina-lhes para eles praticarem e fazerem esses ensinos, tudo o que ele nos ensinou. Queridos irmãos, quando nós pomos em prática os ensinamentos de Jesus, quando nós pomos isto em prática, então a nossa vida muda de uma vida de acordo com as inclinações da carne, muda disso para uma vida de acordo com as inclinações do Espírito. Então, nos tornamos uma criação espiritual. Isto é, então nós nos revestimos do novo homem de acordo com o caráter de Jesus Cristo, com a estatura e a plenitude de Jesus Cristo. E, queridos irmãos, isto é o que é o grande significado da Páscoa. Porque a Páscoa é o primeiro passo neste plano de Deus, neste plano de salvação. Se você não está a um ponto de entender o que é a Páscoa, você ainda não começou nesta estrada. Você ainda nem começou a dar o primeiro passo na estrada da conversão, de se tornar um filho ou uma filha de Deus com o caráter e a plenitude de Jesus Cristo, com a estatura de Jesus Cristo. E como
Começamos esse caminho através do arrependimento sincero, arrepender deste caminho para andarmos no caminho novo, do arrependimento sincero, através do batismo verdadeiro e através da imposição das mãos e da oração dos verdadeiros ministros de Deus, após o verdadeiro arrependimento, para que recebam o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, simplesmente o batismo e uma imposição de mãos pode ser simplesmente uma coisa simbólica, sem valor espiritual profundo, se não há este entendimento, este reconhecimento de quem é Cristo e do que nós fizemos e fazemos a Cristo e que precisamos de mudar. Queridos irmãos, por isso precisamos ter em mente de como guardar a Páscoa de uma maneira correta. Paulo escreveu aos Coríntios porque eles estavam a guardar a Páscoa de uma maneira incorreta. E por isso ele foi instrutivo aos Coríntios acerca da Páscoa. Vejamos então alguns pontos para aprendermos dessa instrução. Em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler versículo 28 e 29. 1 Coríntios 11. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Queridos irmãos, precisamos de entender o que esta Escritura diz. A maioria das pessoas pensam: precisamos de nos examinar. Que correto, sim, precisamos de nos examinar. Precisamos de nos examinar, sim. Mas o ponto principal nestes dois versículos não é a examinação. Porque diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Por que é que as pessoas vão ser julgadas? Ou por que é que vão ser julgadas? Porque não estão a discernir o corpo do Senhor. Isto é, não entendem o significado, não reconhecem o significado do corpo de Cristo. Por isso, o primeiro ponto que eu estou aqui a sublinhar hoje é que precisamos de reconhecer a importância do significado de quem é Cristo. Precisamos de discernir o corpo de Jesus. Porque, ao fim de contas, não há esperança sem Jesus. E notem que Paulo está aqui a falar acerca de vários corpos. Primeiro, nós próprios. Porque diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Está a falar aqui do nosso próprio corpo. Está a falar de Jesus Cristo, do corpo de Jesus Cristo. Mas também está a falar do corpo de Jesus Cristo, que é a entidade espiritual que é a Igreja. Mas, para o tema deste sermão, estamos a concentrar no corpo físico de Jesus Cristo. Entender a profundidade deste significado, reconhecer quem é Cristo. Aquele corpo que foi morto, que foi matado. E por isso precisamos reconhecer quem Jesus Cristo era antes de vir a ser um ser humano, o que ele deu, o que ele desistiu
vestiu de ser, o que ele veio a ser, a sua vida física e a sua morte e a sua ressurreição. Por isso, o propósito da Páscoa não é só a nossa própria examinação. Sim, a examinação é importante, mas o ponto importante aqui é quem é Cristo e depois, considerando isso, precisamos nos examinar. Mas o ponto importante é quem é Cristo. Queridos irmãos, não estamos aqui a falar simplesmente acerca dos nossos pecados. Sim, porque examinação é olhar ao que nós fizemos e, por isso, ver os nossos pecados e parar de os fazer. Mas estamos a falar aqui, está a falar Paulo aqui, do pagamento dos nossos pecados. O que é que custou? Qual foi o preço dos nossos pecados? E por isso precisamos de discernir o corpo de Jesus, o valor desse corpo, porque só um valor perfeito, completo, um valor suficiente que pagasse pelos pecados de todos nós. O que é que foi necessário para pagar os nossos pecados? Porque vocês sabem, vida por vida, braço por braço. Uma pessoa peca, pecado é uma pessoa, é a vida. Se Jesus Cristo fosse simplesmente um outro homem, a vida dele só pagava pelos pecados de uma outra pessoa. Porque foi uma vida que ele deu, a vida dele. Se fosse a vida de qualquer outro homem, só pagava o pecado de uma pessoa. E por isso, estamos a discernir o corpo de Cristo, o valor desse corpo que paga pelos pecados do mundo inteiro, de todas as pessoas. E por isso, queridos irmãos, a salvação começa com a Páscoa, que é o, digamos assim, o nosso cordeiro pascal, que é Jesus Cristo, que é o nosso Criador. E através da sua graça e da sua fé, fez o que ele fez para pagar pelos nossos pecados. De graça, mas porque ele teve fé no Pai que o ressuscitaria e por isso ele deixou a sua divindade, se tornou um homem e se submeteu à morte em completa fé que o Pai o ressuscitaria. E a vida dele tem muito mais valor do que só a vida de uma pessoa. Porque ele foi o Criador que nos criou a todos. A vida dele é muito maior que todas as nossas vidas. Todas as nossas vidas. E por isso é que a vida dele paga por todas as nossas vidas. É o valor de Cristo. Por isso precisamos reconhecer quem é Cristo. Discernir o corpo. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado. Sim, nós temos estas testemunhas das pessoas
que ele escreveu em Hebreus capítulo 11, que morreram em fé. E temos estas testemunhas. Por isso precisamos nos embaraçar de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Este pecado que nos mantém presos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta para virmos a ser filhos e filhas de Deus, em que Cristo é a meta, é o objetivo final, é a finalidade. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Como é que podemos realizar este golo que nos está proposto para sermos igual à estatura de Cristo, para virmos a ser à estatura de Cristo, para corrermos com perseverança esta carreira que temos, esta profissão que temos, que é de virmos a ser verdadeiros discípulos de Cristo e seguir o seu exemplo? Como é que podemos realizar este golo? Olhando firmemente para o consumador e autor da fé, que é Jesus Cristo. Ele é o autor, ele é que tinha fé, ele é que teve fé, a fé de Cristo. Fez com que ele fez o que fizesse. E por isso ele é o autor da fé. Jesus, precisamos de olhar para ele. Ele é a nossa meta, ele é o nosso golo. Ele é a videira. E se nós nos separamos dessa videira, somos troncos que morrem. Por isso precisamos de analisar. Por exemplo, vejamos aqui no versículo 2. Suportou a cruz. Entendemos o que Jesus Cristo suportou? Não fazendo caso da ignomínia. Entendemos a ignomínia, o insulto que o Criador teve por pessoas que não tinham, digamos assim, valor nenhum comparando com o Criador. E diz assim, ele não fez caso dessa ignomínia, desse insulto. E está assentado à destra do trono de Deus. Entendemos a posição e o poder que ele tem agora? Precisamos de analisar isto, queridos irmãos. Precisamos reconhecer o que ele fez. Vejam, uma vez mais, em Filipenses capítulo 2. Já dei menção acerca desta secção, mas quero agora que vocês virem aí, a Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. E tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. A mesma mentalidade, a mesma mente, a mesma maneira de ver as coisas. Pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, Jesus Cristo existia, subsistia em forma de Deus. Ele era o Logos, era Deus, estava com o Pai, com Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não era nenhum insulto, não era nenhum roubo de identificação dizer que ele era igual a Deus, porque era o que ele era. Antes, a si mesmo se esvaziou. Deixou esse poder, essa autoridade, e veio a ser uma pessoa física, sem o poder de Deus. Por isso é que ele disse, quando era uma pessoa física, disse, por mim não posso fazer nada. E por isso ele orava ao Pai, porque ele não tinha esse poder como uma pessoa física. Deus respondeu às orações e aos pedidos dele, mas era pelo poder do Pai. Porque ele se esvaziou desse poder, tornando-se em semelhança a homens, reconhecido em figura humana, isto é,
tornou-se da forma humana. Ele era da forma de Deus e se esvaziou dessa forma para ser da forma humana. O valor desta forma humana, deste corpo de Cristo, porque era Deus conosco na carne, mas se tinha esvaziado desse poder voluntariamente. E depois diz, versículo 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esta ignomínia que ele teve, este insulto que aceitou, ser insultado por outros, até à morte. E por isso, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira que lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Queridos irmãos, precisamos reconhecer o que Ele fez, porque ao fim de contas o Pai reconhece o que Ele fez. Queridos irmãos, é Jesus Cristo uma parte da sua vida? É Jesus Cristo uma parte da sua vida? Ou é Jesus Cristo a sua vida? Por isso, queridos irmãos, precisamos de entender, reconhecer o corpo de Cristo, o valor desse corpo, e reconhecer e fazer um focar neste Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Precisamos de focar, precisamos de fazer a gravura clara, nítida, e entender, reconhecer e focar neste Cordeiro de Deus. Vejam, vocês estudem, por exemplo, em Êxodos, capítulo 12. Está a falar acerca do Antigo Testamento. E vê-se no Antigo Testamento que o foco da Páscoa era acerca do Cordeiro Pascal. Exatamente no Novo Testamento, o foco da Páscoa cristã é o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Veja, por exemplo, no Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro de Deus. Nós precisamos de seguir o Cordeiro, porque diz assim, são estes os seguidores do Cordeiro. Precisamos de seguir o Cordeiro, ser discípulos de Cristo. E por isso é que diz, precisamos de discernir o corpo. Vejam comigo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Diz assim, lançai fora o velho fermento, o velho homem, o velho fermento, a velha maneira de ser, para que sejais nova massa, sem fermento. Como sois, de facto, sem fermento, porque estava a falar aqui durante o período dos pães asmos. Porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Queridos irmãos, precisamos de discernir o Cordeiro Pascal, o corpo de Cristo.
Porque foi este corpo que morreu por nós. E este corpo tem valor suficiente para pagar pela sua vida e pela minha e pela outra de todas as pessoas que jamais viveram e que jamais viverão. Que são nossos filhos e netos e bisnetos e trisnetos que ainda não nasceram. E a vida dele, a morte dele, já pagou por isso. Queridos irmãos, o Deus que criou a você e que criou a mim e que criou a nós, deu a sua vida eterna por nós. Se esvaziou dessa vida eterna, veio para uma vida física e deu não só a vida eterna, mas a vida física. Em fé que o Pai o ressuscitasse. Por isso é que ele é o autor da fé. E isto, queridos irmãos, foi planejado desde o início dos tempos, desde a fundação do mundo. Vejam em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21. Ora, se invocais como Pai aquele que sem exceção de pessoas julga-se segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, reconhecido com efeito antes da fundação do mundo. Isso foi planejado antes da fundação do mundo. Por isso precisamos reconhecer o corpo de Cristo, precisamos de focar, pôr um foco, assim, as lentes dos nossos binóculos bem focadas, para entendermos, na verdade, o que é o Cordeiro de Cristo e depois entender que isso foi decidido antes da fundação do mundo. Quer dizer que o Pai e o Filho, o Pai, e nesse momento ele não era filho, era o Logos, falaram, conversaram acerca do assunto, decidiram que queriam ter filhos e filhas, decidiram nesta obra maravilhosa. Por isso é que lemos em Salmos 111, versículo 2, ao início, a dizer as obras maravilhosas de Deus. Planejaram esta obra maravilhosa para nós podermos entendermos que nós precisamos estudar, nós precisamos de entender. E então decidiram fazer o mundo e fazer o homem com a fraqueza da carne para aprender lições eternas. Para que uma vez que o homem se arrependesse e uma vez que o homem se desenvolvesse ao caráter e à estatura de Cristo, nunca voltasse atrás. E se fosse uma mudança permanente e eterna, para que o homem possa vir a ser um filho e filha de Deus, na família de Deus, porque eles então, o homem, depois de convertido e depois de verdadeiro ter perseverado até ao fim, terá feito então uma decisão perpétua, eterna, que não voltará atrás. E por isso é que temos de ser provados, queridos irmãos. Por isso é que temos que ser provados. É uma promessa muito grande. E Deus não quer mais Satanás no mundo, no futuro. E por isso não quer que nenhum de nós cometa o erro de andar para trás, depois de recebermos o poder de sermos filhos e filhas de Deus. Depois de recebermos essa glória, quando formos glorificados com Cristo, se sofremos com Ele, vamos ser glorificados com Ele. Depois de recebermos essa glória, para nós não vai haver desejo nenhum de andar para trás. Mas lembrem-se que diz aqui no versículo 19, diz assim, fomos resgatados pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. Precisamos de ter valorizar o sacrifício de Cristo,
valorizar, ter o valor do sangue de Cristo. Não é um sangue qualquer, é o sangue do nosso Criador. O precioso sangue de Cristo. Vejam no capítulo 2 do mesmo livro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus Cristo é para com Deus uma pedra preciosa. E nós, quando nós nos arrependemos e vimos a ser como Cristo é, vamos ser eleitos também e preciosos. Mas aqui está a falar a pedra que vive rejeitada pelos homens, mas para com Deus, esta pedra que é Cristo, esta rocha, é preciosa. É preciosa. Jesus Cristo foi escolhido, eleito por Deus, e é uma pedra preciosa. E depois, continuando a ler, no versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, nós somos pedrinhas, pedrinhas que vivem, sois edificados a uma casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós vamos ser pedrinhas a seguir o exemplo da rocha, que é Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, que é Cristo. Cristo é precioso perante os olhos de Deus. Quem nela crer não será de algum modo envergonhado. Se você acreditar em Cristo, não será de nenhuma maneira envergonhado. Mas lembre-se que acreditar quer dizer obedece. Quando você acredita, você faz o que deve fazer. Obedece aos ensinos de Cristo para ser um seguidor de Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Nós que cremos em Cristo, Cristo é a preciosidade. Mas para os descrentes, para os que não creem em Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para os que não acreditam em Cristo, Cristo veio a ser uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. São estes, isto é, os que não acreditam, os descrentes, como lemos no meio do versículo 7, para os descrentes, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Veem que os descrentes são desobedientes. É o que aqui diz. Os descrentes são desobedientes. E por isso nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer. Queridos irmãos, precisamos reconhecer o valor do sangue de Cristo. Queridos irmãos, a nossa vida eterna está em Cristo. Cristo é o golo, é a meta, é o fim da lei. A lei nos aponta, é um aio que nos guia para a finalidade, para o ponto final, para a meta final, que é Jesus Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, isto é espiritualmente, falando espiritualmente, isto é, subimos da água do batismo, somos ressuscitados simbolicamente aqui. Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Isto é, vocês se arrependeram
de viver do caminho de acordo com a carne. Agora, por isso é que foram batizados e saíram da água como simbolicamente uma ressuscitação. Sois ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto. Buscai o caminho espiritual. O caminho de acordo com o Espírito. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas espirituais, as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes através do batismo, foste enterrado, morrestes. E a vossa vida está agora, a nossa vida nova, depois de estarmos ressuscitados, mas ainda está claro, não somos pessoas físicas, mas a nossa vida eterna, a nossa vida que está preparada para nós virmos a ser, quando formos de facto ressuscitados, está corretamente escondida, porque ainda não somos o que havemos de vir a ser, como seres espirituais. E por isso, a nossa vida eterna está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo vier, então nós vamos ser ressuscitados para estarmos com Ele em glória. Queridos irmãos, a nossa vida eterna está oculta, está escondida em Cristo. E por isso a nossa meta tem que ser Cristo. Viver uma vida diferente. Viver uma coisa diferente. Pensar nas coisas diferentes. Não é das coisas carnais e paixões da carne, mas pensamos nas coisas lá do alto. Por isso, queridos irmãos, precisamos de olhar e estudar a Bíblia. Precisamos de estudar a Palavra de Deus, que é a Palavra da vida. Que, ao fim de contas, são os ensinos de Jesus Cristo. Precisamos de olhar para estas palavras e fazer elas parte da nossa vida. E conforme nós nos tornamos mais e mais como Cristo é, nós estamos a desenvolver a estatura, a plenitude do Filho de Deus. Porque Ele é a nossa meta. Ele é o nosso golo. Ele é o fim de que nós estamos a buscar, a procurar. Por isso, queridos irmãos, reconheçam, tenham um discernimento de quem é Cristo. Estudem Cristo, a vida dele, os ensinos dele. Ponham um foco no significado do que é o Cordeiro Pascal, que é Cristo. Porque se não entendemos isto corretamente, a Páscoa é uma farsa. Precisamos de entender, discernir o corpo de Cristo. E precisamos ter um valor pelo precioso sangue de Cristo. Porque, como diz no Apocalipse, em conclusão, no capítulo 22, versículo 3, diz assim em Apocalipse: Jesus Cristo, Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o fim da lei, a meta, a finalidade da lei.